Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tomei uma decisão, ou fiz uma escolha que viria a definir uma série de escolhas minhas no futuro, ou até talvez definir quem eu sou ou quem eu me tornei. Eu fui capaz de perceber, né, que aquilo do que eu estava me alimentando era um animal, de uma maneira muito simples, né, com a minha cabeça de criança. Eu entendi que o que me estava sendo oferecido ali naquele prato era o mesmo animal que nos desenhos animados ou que em passeios, visitas a sítios, me diziam que eu tinha que amar ou, no mínimo, respeitar. E ali, de maneira muito teimosa, eu resolvi que eu não queria mais comer aquilo. Até então, somente a carne. Passei toda a minha infância e adolescência sem entender direito o que eu era vegetariano. Era só algo ou proto-vegetariano nesse caso, era só algo que fazia sentido, né, para mim. Já mais próximo da época de escolher uma faculdade, eu comecei a me interessar mais para a alimentação e decidi fazer faculdade de nutrição porque eu não encontrava muita informação, especialmente em português, profissionais ou mesmo informação escrita sobre vegetarianismo. Isso numa época pré-internet ainda, né? Depois, hoje, além de atender pacientes vegetarianos e veganos, eu me dedico somente a esse público, eu também, já faz 11 anos, que presido uma ONG de direitos animais, que é o VEDAS, que é atualmente a ONG de defesa animal mais atuante no país. Mas esse episódio, lá com 4 anos de idade, não é algo, na verdade, tão especial ou surpreendente, né? Eu vejo hoje, no contato com vegetarianos, e na internet, para quem quiser ver, está cheio de vídeos de crianças que, justamente nessa faixa etária de 4, 5 anos, escolheram, ou demonstram, no mínimo, né, essa recusa. Eu não vou comer um animal. Isso porque nós, animais humanos, e também muitos animais não humanos, somos seres dotados da capacidade de empatia. Nós podemos nos relacionar ou identificar o sofrimento do outro, né, e desejar, e se possível agir, que aquilo não esteja acontecendo. Não só o animal humano, mas animais não humanos também são capazes de expressar essa empatia. O que ocorre é que, por causa do nosso processo civilizatório, nós fomos também nos tornando seres apáticos, né, nos distanciando dessa natureza, né, seja pela prevalência do patriarcado, seja pela essa busca e apego à propriedade, enquanto civilização, né, estarmos sempre querendo conquistar e, ao mesmo tempo, cuidar para não sermos conquistados, nós fomos nos transformando numa sociedade mais dada à apatia. Mas nem por isso deixamos de ser empáticos, né? As mesmas atrocidades causadas pelas mãos humanas podem ser observadas e encontrar empatia pela maioria dos outros humanos. A gente não precisa ser vítima, né, para reconhecer o sofrimento e querer agir, querer fazer algo contra aquilo. Então somos, né, dentro dessa dualidade, ou até mesmo, vamos dizer, uma esquizofrenia, né, onde nós conseguimos ser as duas coisas. Mas e quando se trata da nossa relação com outros animais, né, e não com seres humanos? Relação talvez não seja a melhor palavra, né, porque quando se trata da nossa interação com animais não humanos, 99% ou mais dos animais que nós interagimos, essa relação ela é de exploração. Assim, é a mesma relação que um proprietário teria com um escravo ou que um produtor tem com o seu produto, né? Então, somos empáticos, mas, ao mesmo tempo, temos toda uma economia, um hábito de vida baseado em algo que não expressa muita empatia. Se eu perguntar, fizer uma pesquisa aqui, perguntar individualmente para cada um de vocês, quem aqui se importa com os animais, quem aqui fica comovido quando vê um animal sofrendo, ou até faria algo para aliviar esse sofrimento, tenho certeza que a grande maioria, se não todos vocês, diriam que sim, se importa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente trouxer um outro olhar, a gente vai ver
que a maioria de vocês e da nossa sociedade participa de um sistema de exploração, participa de maneira direta ou indireta, mas ainda assim não tão distante, um sistema de exploração que vitimiza esses mesmos, né, animais. Então, como é que é possível essa dualidade, né, essa esquizofrenia? A explicação para isso é o especismo. O especismo é a discriminação baseada simplesmente no fato daquele indivíduo ou grupo de indivíduos pertencerem a uma outra espécie. Atribuem-se menos direitos ou menor valor a um grupo simplesmente porque eles não são da espécie Homo sapiens. E para isso, a espécie humana desenvolve, né, justificativas e critérios, mas quem define essas justificativas, esses critérios, são os próprios seres humanos, não é uma entidade imparcial que define. Aliás, o ser humano é craque, né, em definir, em trazer justificativas que definem a exploração, até mesmo de seres da sua própria espécie. Seja aqui 2 exemplos apenas, né, da escravidão humana, o Holocausto. Essa foto aqui embaixo é uma menina que ainda, não faz menos de um século, era exposta, trazida do Congo, exposta na Bélgica, num jardim zoológico. A gente está falando de 60 anos atrás, 70 no máximo. Nós conseguimos trazer justificativas para, na época, justificar o Holocausto, justificar a escravidão humana. Né? Justificativas baseadas no fato daquele grupo de indivíduos pertencer a outra crença religiosa, outra etnia, ou até mesmo baseado na sua cor de pele. E eu estou trazendo isso aqui, nessa conversa sobre especismo, porque o que eu quero pontuar é que todas elas têm como base, tiveram, e muitas ainda têm, né? Hoje as pessoas ainda são discriminadas por causa da sua orientação sexual ou do seu gênero. Felizmente, isso vem mudando, mas a gente tem muito ainda a conquistar no que diz respeito à discriminação em várias áreas. Então, o que eu quero trazer é que essas atrocidades, elas têm alguma forma de discriminação como ponto em comum. Né? E é importante notar também que, à época, isso era aceito pela moral vigente. Né? Na época em que a escravidão estava acontecendo, as pessoas, por meio de justificativas ou simplesmente pela normalidade, aceitavam que aquilo era moral. E já caminhamos bastante, ainda temos muito que caminhar, mas quando se trata sempre de discriminação, e para evitar, né, esses erros no futuro, é interessante que a gente olhe para o passado e nos questionemos constantemente, no presente, será que isso que hoje eu olho, que até é estranho, eu não queria que os animais fossem tratados assim, mas, poxa, todo mundo faz assim, parece que sou eu que sou estranho por achar isso errado? Será que não é justamente essas coisas que no presente nos incomodam, mas ainda assim são normais? Não são essas coisas que no futuro, conforme a gente avançar a nossa percepção ética, ou nos empoderarmos mais, a gente vai estar condenando esse tipo de prática? Então, especismo. A maioria de nós, humanos, sequer nos damos conta de que essa forma de discriminação existe. Talvez você esteja ouvindo o termo pela primeira vez, ou até o conceito, independente do termo, né, pela primeira vez. Então, a gente está muito longe de ultrapassar essa próxima fronteira ética, que é da nossa relação com os animais. E, ao não nos darmos conta enquanto sociedade, é importante a gente buscar fazer isso no nível individual, né? Individualmente, questionar a nossa relação com os animais, e no nível individual, fazer uma escolha, poder remover esse véu do especismo e olhar aquilo sem normalidade, olhar aquilo como uma forma de discriminação baseada exclusivamente no fato de ele ter nascido em outra espécie. Ninguém nos deu os direitos explorados. Temos teorias e justificativas, mas isso não significa que nos foi dado o direito. São justificativas apenas. E não é tarefa simples, né? O especismo, ele está arraigado nas nossas festividades culturais, nas nossas festividades religiosas, até na forma de entretenimento que nós escolhemos. Faz parte do cotidiano da nossa alimentação, né? A nossa alimentação, ela tem como premissa, como alicerce, a exploração animal. Faz parte também do cotidiano da nossa ciência, o especismo.
aceitar que outro animal pode ser submetido a uma vida de dor e sofrimento, na ciência ou no vestuário. Então, e apesar da nossa economia ser baseada nisso, os nossos hábitos serem baseados nisso, a ciência mostra um caminho oposto. A gente sabe hoje, não hoje, há algumas décadas, e cada vez isso se torna mais contundente, que as pessoas que não se alimentam de produtos de origem animal, elas vivem mais e vivem melhor. Uma dieta vegetariana, 100% vegetal, ela previne doenças crônicas degenerativas, diabetes, obesidade e algumas formas de câncer, doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Ela traz benefícios para nós próprios, inclusive. Não é seria só pelo animal. Do ponto de vista ambiental, 80% do desmatamento na Amazônia é atribuído à pecuária. Imaginem, 80% do que já foi desmatado da Amazônia, quantos animais silvestres mortos nas queimadas ou nas derrubadas, toda a perda, então, de biodiversidade. Os conflitos de terra que existem por causa disso, que então vitimam comunidades indígenas, 80% disso é por causa da nossa escolha alimentar. A ONU coloca que a pecuária é o principal fator de emissão de gases de efeito estufa, mais do que o setor de transportes. A gente polui mais comendo produtos de origem animal do que dirigindo nossos carros e caminhões. Ainda assim, nos apegamos ao especismo. Para poder relegar o especismo às páginas mais vergonhosas da nossa história, junto com essas outras atrocidades, temos que começar no nível individual. E não é só o que eu quis demonstrar quando eu falei sobre meio ambiente, sobre saúde, não é só por causa de um imperativo moral ou ético, é também por uma questão de sobrevivência. Ou nem que fosse por uma questão de defesa da nossa pretensa inteligência, porque o animal humano é o único animal que destrói seu habitat num nível planetário. Porque no frígido tofu, se me permitirem, para tirar o ovo também desse vocabulário, nós somos uma espécie autodestrutiva. Depois de esgotados todos os argumentos com base na ciência, na filosofia, os argumentos, as justificativas, o que resta é um argumento que é declaradamente egoísta, que é eu gosto, é o paladar. Tudo bem que destrói o meio ambiente, que é ruim para a minha saúde, obviamente os animais não estão interessados em serem escravos, mas eu gosto. Será que nosso paladar vale tanto ao ponto de a gente estar destruindo de maneira irreversível o planeta? Será que nosso paladar vale tanto ao ponto de estar submetendo 70 bilhões de indivíduos por ano a uma vida de dor, sofrimento, privação, tortura física e psicológica para justificar alguns segundos do nosso paladar? Eu quero chamar a atenção para o termo 70 bilhões de indivíduos. Porque quando a gente fala de um número tão monstruoso, é fácil perder a atenção de que estamos falando de indivíduos que são capazes de nos olhar nos olhos, são seres sencientes, capazes de sentir dor, medo, frio, que prezam pela sua vida e pela sua liberdade. 70 bilhões por ano só para alimentação, só os animais terrestres. Os animais aquáticos não estão incluídos nesse número. E sempre que a gente tem uma forma de alguma atrocidade, entra em cena, alguma violação de direitos, melhor dizendo, entra em cena um movimento por justiça social. Porque, entendam, o movimento pelos direitos animais não é um movimento culinário nem de paz mundial, é um movimento por justiça social. Algumas pessoas participam disso ou contribuem com isso simplesmente deixando de ser parte do problema, se tornam veganas, deixam de consumir carne, leite, ovos, deixam de consumir produtos com couro, produtos que tenham sido testados em animais. E outras vão além e buscam também levar essa mensagem para outras pessoas. Eu sou vegano há 23 anos, garanto que eu estou vivo. Eu sou, como nutricionista, já orientei centenas de pacientes. Há 19 anos já, como nutricionista especializado em dieta vegetariana, já orientei centenas de pacientes para o veganismo. Como ativista, eu convivo diariamente
com pessoas que dedicam, não só são veganas, mas dedicam seu tempo, né, e sua energia para ajudar outras pessoas a remover esse véu que nos cega em relação ao especismo. Abrir os olhos, né, de outras pessoas. Então, se tem algo que cada pessoa que está aqui na plateia hoje ou que está assistindo pela internet pode fazer, uma vez que ache justo, sensato, né, que não participar dessa forma de discriminação, é se tornar vegano. Tirar do seu cardápio, tipo, hoje, na próxima refeição, carne, leite, ovos, mel, e com o tempo ir removendo do seu guarda-roupas, do seu banheiro, os produtos que também tenham a exploração animal como base da sua produção. Eu tive o privilégio de ter tido esse despertar bem cedo, ainda que de maneira não elaborada, né, ou não tão racional, mas segui o que meu coração de criança estava fazendo, assim como muitas outras crianças já fizeram e têm feito. Mas enquanto adulto, hoje eu vejo essa necessidade, essa transformação, não mais como... Aliás, as crianças têm muito mais facilidade, né, de se libertar dessas amarras, né, ou de identificar uma forma de discriminação ou de entender aquilo que precisa ser respeitado. Mas hoje, como adulto, eu não vejo mais essa escolha como uma questão de despertar. Eu acho que para os adultos não é, pode ser também pela via do despertar, mas se não há esse despertar, é mais uma questão de responsabilidade, sabendo o que a gente sabe hoje. Não é despertar só, é responsabilidade. E não é mais uma questão de escolha, mas sim um imperativo ético. Agradeço por ter escutado.